minha secretária das gravações. Muito bem, vamos admitir a Maria Eduarda, e que é o Lorenzo, né? Então, gente, olha só, como a gente está falando sobre o centro histórico das cidades, né? Nem todas as cidades muito grandes, elas possuem vários centros, mas o centro histórico vai ser sempre o centro histórico, vai ser único. Pois foi ali que a cidade começou. Oi, Lorenzo. Prof, eu posso falar uma coisa que eu não pesquisei, mas eu vi um dia na internet, que é uma espécie de animais. É demorado, filho, porque nós não temos muito tempo e temos algumas coisas para fazer. É bastante ou é pouco? Não é muito. Tem uma mistura, prof, de uma aranha com uma cabeça de esquilo. Sério? E só procurar. E também tem o cavalo tubarão, que é o corpo de tubarão, só que as patas de cavalo. Nossa, que coisas estranhas, né? Né? Sim. E também existe o pinguim panda. Pinguim panda, Eduarda. Olha só. Que interessante. E existe o tubarão polvo. Ah, eu acredito que na hora de eles fazerem esses estudos e essas pesquisas, acabam misturando, né? E saem algumas coisas bem diferentes. Ok, muito bem. Então, continuando a falar sobre o centro histórico. Onde vocês acham que fica o centro histórico aqui em Santa Maria? O centro histórico é algo já antigo, muito antigo. Então, vocês lembram de algum prédio que identifique o centro histórico de Santa Maria? Lembram lá no começo da quarentena, da pandemia, que a prof fez alguns vídeos no centro da cidade? Vocês estão lembrados daqueles vídeos? Fala, Ana. Sim, eu tenho um prédio. Eu lembro um desses. Fala, Ana Clara. Eu tenho um prédio. O Taperinha, que era bem grande, que é histórico também. Isso, e fica ali no centro, né? Ana Clara, muito bem. Alguém lembra de um outro prédio? A rua 24 horas. Isso, Ali é 24 horas. na rua 24 horas tem algum prédio. O Taperinha fica exatamente ali na rua 24 horas. Muito bem, Lourenço. E tem outro prédio mais antigo que o Taperinha, que fica ali também na rua 24 horas. Quem que ergueu a mão? Jonatas. Prof, a minha tia mora lá e meu tio, ele trabalha lá. Meu avô já trabalhou no prédio Taperinha, minha mãe já morou lá, minha avó também. Ô, prof! Não! Sua mãe deve conhecer muitas histórias sobre o Taperinha, né? Eduarda, depois a Sabia que o colégio onde a minha mãe trabalha é histórico? Porque É mesmo? é um maneco. Exatamente. Depois nós vamos ver um pequeno vídeo, Eduarda, que vai mostrar o Maneco. E lá no início, o Maneco é um colégio, o nome é Manuel Ribas, era o apelido do Manuel Ribas. Prof, a mãe diz que ele é tombado. Isso, ou seja, existe uma lei que faz com que esse prédio seja muito bem cuidado. Quando um prédio é tombado, significa que a prefeitura, que o município, que o estado, eles devem cuidar muito bem daquele prédio e não podem destruí-lo. A Lohane agora, ok, Duda, agora a Lohane, depois o Jonas. Fala, Lohane. Prof, Prof, eu não queria falar. Ah, bom, achei que tu quisesse. Jonatas, depois a Ana Clara. tá bom. Prof, meu pai já estudou lá no Taperinha.
Ah, é? No Taperinha ou no Maneco? No Maneco também. Maneco. Então, gente, olha só. O Taperinha, e ali do lado, alguém sabe me dizer qual é o nome? Ah, Ana, fala, Ana. Esqueci que tu estava com uma... Eu vou querer falar duas coisas. Ah, A minha avó lá estudava no Manuel, no Maneco. que legal, olha só, viu? O Maneco é um colégio tradicional muito bem conhecido aqui na cidade, né? E quando ele começou, olha, um fato interessante, ele era somente para meninas. Não, meninos não estudavam ali, somente meninas. E as meninas, o colégio ele foi criado para as meninas, filhas dos ferroviários, ou seja, pode ver que o Maneco ele fica do lado da Vila Belga. Então, as meninas moravam ali na Vila Belga, eram filhos dos funcionários da aviação férrea, dos homens que trabalhavam nos trens, e então elas vinham ali para o Colégio Manuel Ribas para estudar ali, somente meninas. Depois, sim, que ficou misto, né? Meninas e meninos estudam lá. Alguém está com a mão erguida? Ana quer falar? Sim, e tem outro prédio histórico que ficava ali naquela rua do Santander, que era o Caixeiral. Isso, Ana, muito bem. Do lado, né, Ana? Do lado, pessoal, da rua 24 Horas, fica o Taperinha e do outro lado o Caixeiral, que infelizmente caiu o teto, né? Simplesmente desabou e hoje ele está ali. Não serve, não está servindo mais para nada. As pessoas não podem entrar, não podem fazer ali as suas festas, os seus encontros, porque o Clube Caixeiral foi um clube assim criado há muito tempo atrás para fazer desse lugar um lugar social, onde as pessoas se encontravam. Era do tempo da minha avó. O Caixeiral, ela foi muito lá. Mesmo, Ana. E ali aconteciam eventos importantes. Eu lembro que algumas amigas minhas fizeram o debut delas lá, a festa de debutantes. O baile tinha toda uma festa especial ali no Caixeiral. Ele tem ainda, né? Espero que eles continuem. Eu espero, assim, eu não sei se ele é tombado como Maneco, mas acho que não. Depois a prof vai pesquisar isso. Mas ele possui ainda escadas lindas de mármore, onde a gente pisa assim, é uma escadaria de mármore que ia para o segundo andar ali, né? Então, gente, esse Caixeiral, o Clube Caixeiral também faz parte da história do município e é um dos prédios que faz parte do centro histórico da nossa cidade, tá bom? Ali nós temos uma foto falando também sobre praças, na página 69, sobre praças. As praças também fazem parte. E nós sabemos que ali perto da Rua 24 Horas, perto do Taperinha, perto do Clube Caixeiral, nós temos a Praça Saldanha Marinho. Saldanha Marinho. E ali, assim, ó, do lado do Caixeiral, temos também um prédio importante onde fica hoje a Caixa Econômica Federal, que também é um prédio muito antigo, que foi restaurado e que faz parte do centro histórico também. Nós vamos ver no vídeo algumas casas, alguns prédios, e ali perto também temos o museu, que é uma casa bem antiga. Eu acho que eu já falei para vocês, né? Era, na verdade, a casa do doutor Astrogildo César de Azevedo, que foi ele que criou o Hospital de Caridade, que leva o nome dele. Hospital de Caridade, doutor Astrogildo César de Azevedo. Onde é o museu era a casa dele. Ele morava na ilha e tinha o consultório dele ali. Fala, Ana. Depois Ana Clara.
Eu conheço aquele prédio lá da Caixa, que também é muito histórico, perto do Caixeiral. Exatamente, que bom, Ana, que legal. Lorenzo. Prof, minha mãe, eu lá, a senhora viu que lá no Hospital de Caridade tem 2 hospitais de caridade, né, prof? Ali. Isso tem uma parte nova que o nome é Alcides Brum, né? E fica Sim, tem um mais antigo e um mais novo. renovado. Não sei se era mais novo. Exatamente. E assim, ó, gente, a parte antiga também é um prédio histórico de Santa Maria, né? Só que ele não fica no centro, tá bom? Gente, na página 70, nós temos ali algumas coisas falando sobre praças e tal, né? E daí tem uma pergunta, uma atividade, número 1, dizendo: além da igreja, o que mais vemos na foto da Praça da República em Corumbá, aqui na página 69? Além da igreja, o que mais a gente vê, gente? Um monumento aqui, prof, no meio. Isso no meio, um monumento, não é mesmo? E essa cidade de Corumbá fica no Mato Grosso. E a professora... Falei no livro, não falei? Fica no Mato Grosso do Sul, tá bom? E ali, então, temos um outro prédio também, além da igreja, além do monumento, nós temos lá ao lado da igreja um outro prédio. Olha que interessante, né? Muito bem. Agora, então, ali, ó, podemos colocar ao lado da igreja um prédio antigo. Já estão escrevendo, meus amores? Número 1 da página 70, tá bom? Ó, atividade número 1 da página 70. Tá perguntando o que mais há. Então, além da igreja, né? Tem um prédio antigo ao lado da igreja. Podemos responder assim. Tem um prédio antigo ao lado da igreja. O que mais? Eu gostaria de ouvir a resposta de vocês. No meio tem um monumento, né, prof? E um monumento, muito bem. Então, tem um prédio antigo ao lado da igreja e um monumento. Sabe, pessoal, esse monumento, desse jeitinho que ele é ali, branco, e ele é largo embaixo e vai afinando assim, chamamos de obelisco. E aqui eu tenho uma informação que esse obelisco ali, ele foi feito em mármore, tá? Em homenagem. Prof, você pode repetir o que estava que é para escrever na letra, no número 1? Já repito. Então, esse obelisco lá na cidade de Corumbá, no Mato Grosso, ele foi feito em homenagem aos heróis da Guerra do Paraguai, tá bom? Então, porque foi quando, lá em 1867, aconteceu, quando a cidade de Corumbá foi retomada. Então, gente, veja só, a resposta ali, ó. Tem um prédio antigo ao lado da igreja e um monumento. Esse monumento é chamado de obelisco. Quando a prof foi em Buenos Aires, lá em Buenos Aires também tem um enorme obelisco. E a prof até tirou foto lá. É bem legal também. Só que esse daqui eu acho que é menor que o de Buenos Aires. Prof, Um prédio. tem uma cidade que tem... Tem um prédio ao lado da igreja e um monumento. Todo mundo completou? Fala, Lorenzo. Tem uma cidade que tem a cidade inteira, só que em miniatura. Existe, né?
E lá em Gramado tem. Sim. E eles Lá em Gramado. fizeram a réplica, né, em miniatura. Eu não sei agora se tem toda a cidade de Gramado, mas quando eu fui, já fazem uns 30 anos, fazem 30 anos, foi em 1989. Lá tinham apenas algumas partes da cidade, mas eu acho que agora deve ter toda a cidade, pelo que eu vi nas fotos, né? Pessoal, o seguinte, na 2, qual a importância das construções antigas para a cidade de Corumbá? Para ficar lembrado na história, prof. Isso, Daí a pessoa vai lá, ou quando ela era criança, vê ali o monumento. Depois ela vai lá, cresce e vê aquele monumento. Ela lembra quando é criança e viu. muito bem. Então, para contar a história da cidade, podemos escrever assim? O que vocês acham? Para que servem as construções antigas? Para contar a história da cidade, não é mesmo? Completou Lohane. Para contar a história da cidade, no caso, a de Corumbá, não é? Antes da gente falar sobre aquele monumento ali de baixo, eu vou pedir que o Lorenzo tire uma foto da gente. Consegue fazer, Lorenzo? Sim. Para aí. Espera só um pouquinho. Prof, não quer que eu também tire? Eu tô com meu celular aqui. Pode ser. Ao seu sinal, prof. Quando a senhora quiser, eu já tiro. Vamos lá. Calma aí. Se arrumem aí, gaúchos e gaúchas. Oi. Todo mundo terminou de completar ali? Então, Vinícius, arrume seu chapéu, descongele a imagem. O Arthur pode também arrumar a sua imagem. Fique bem bonito, Arthur. Vamos lá, deixa eu arrumar o meu lenço. E vamos lá. Podem tirar, meninos? Me falem quando estão prontos. Dá para tirar? Sim. Calma aí que agora eu vou passar a tela para aparecer todo mundo. Agora aqui. Agora a outra. Deixa eu ver se tem mais gente. Não tem. Muito bem. Gente, olha só. Vocês lembram que lá no começo do ano, a prof... vocês viram um vídeo que a minha filha fez lá em Brasília? Sim. Então, eu não lembro se ela mostrou esse monumento aqui. Não. Não. Pode falar, Ana. E tem outro prédio histórico também do doutor Mariano da Rocha, que fundou a Universidade Federal de Santa Maria. Isso, meu amor, bem colocado. Depois a gente vai ver no vídeo. Sabe, gente? E fica na Venâncio Aires. Fica na Venâncio Aires, exatamente. Ali foi a casa onde ele nasceu, Ana. É muito linda. Não sabia. Sabe, gente, assim, ó, se nós estivéssemos em aula, nós iríamos lá no arquivo público, depois nós iríamos no museu, iríamos passar na frente e ir lá na frente da casa do Mariano da Rocha, esse que a Ana falou agora. Mas a gente poderá ver no vídeo, né? Quando vocês puderem ir ao centro, peçam para a mãe, ou o pai, ou a avó, ou o avô, a tia, enfim, quem tiver com vocês, para levar vocês nesses lugares que são pontos históricos do centro histórico da nossa cidade, né? Então, gente, esse monumento aqui, ele é chamado de Os Guerreiros.
E ele também é conhecido como monumento dos candangos. Monumentos dos candangos. Sabe, pessoal? A capital do Brasil não era lá em Brasília. E tinha acontecido que muitas pessoas estavam querendo mudar Brasília, mudar a capital do Brasil de lugar. E eles ficavam só falando que queriam mudar de lugar, mas ninguém teve coragem de mudar. E teve, então, um homem chamado, ele era um político, né, um brasileiro chamado Juscelino Kubitschek, e ele, então, criou coragem e resolveu procurar um lugar no Cerrado, na parte central do Brasil, para construir a nova capital. E eles escolheram, então, essa região onde hoje está Brasília. Tá? É muito plana, não tem árvores muito altas, como a gente viu, né, nos tipos de vegetação lá em Ciências. Então, Brasília fica no Cerrado. As árvores são meio tortas, não são tão altas. Mas quem que construiu, quem que começou a desbravar, cortar os arbustos, cortar as árvores para que Brasília fosse construída? E Brasília, então, foi bem planejada, como já conversamos aquela vez com vocês, né? E ela foi muito bem planejada, ela foi planejada para ser construída na forma de um avião, né? E deu muito trabalho para ser construída a nova capital. E então, muitas pessoas vieram de longe para ajudar a construir Brasília, para serem os construtores dessa nova capital do Brasil. E eles, então, foram chamados de candangos. Veio muita gente, pessoal, lá do norte, do nordeste do Brasil. Profi, Oi. eu acho que a capital do Brasil antes de ser Brasília era Rio de Janeiro. Sim, era no Rio de Janeiro, exatamente. O nome do palácio era Catete. Tanto que o Juscelino Kubitschek, que ele era o presidente do Brasil na época, ele construiu um catetinho, que chamavam, que era um pequeno lugar onde ele ficava quando ele vinha ali para observar e ver as construções da nova capital. Então, gente, olha só, esses homens, eles sofreram bastante, sabe? Porque a maioria deles deixaram suas famílias, vieram ali porque queriam ganhar dinheiro construindo a cidade. Eram empregados que faziam muita força, que se esforçavam muito para carregar cimento, pedras, ferro e para construir a cidade linda que hoje é Brasília. Então, olha, esse monumento é um monumento muito importante que fica ali, né, ao fundo fica o Palácio do Planalto. É que assim, gente, ó, a prof já foi lá visitar a filha dela. Então, assim, esse lugar aqui é um lugar muito grande que tem na frente do Palácio do Planalto e que, então, eles resolveram colocar esse monumento. E os monumentos, como nós estamos estudando nesse capítulo de história, esse monumento, pessoal, os monumentos, eles são muito importantes para também contar a memória, né, da cidade, daquela região, daquele local. No caso aqui, é uma homenagem aos candangos, que foram os que construíram Brasília. Fala, Lorenzo. Fala. Prof, lembra que a senhora disse ali que o Palácio da Alvorada, porque ele tem esse nome, por causa que sempre aparece o sol na frente dele, né, prof? Ah, exatamente. Perdão, aqui não é o da Alvorada, perdão. Aqui é o Palácio do Planalto, onde fica o lugar onde o presidente trabalha. A prof visitou lá dentro também. Foi uma visita guiada
Muito legal, gente. A prof amou. E a prof viu a cadeira, a mesa onde o presidente senta. E assim, são prédios, gente. Brasília possui prédios lindos. Eles foram projetados por um arquiteto muito famoso aqui do Brasil, o arquiteto Oscar Niemeyer. Ele que desenhou aqueles prédios lindíssimos. E podem ver que eles mantêm uma característica meio semelhante, né? São traços, são linhas bem parecidos os prédios de Brasília. Entrem no Google Maps e visitem Brasília. Tem o Museu do Juscelino Kubitschek, a prof também foi lá. Gente, é muito legal. Conta a história. Ele é muito informatizado, assim. Tem umas mesas enormes que são computadores e tu fica clicando assim. Agora eu quero ver sobre a vida do Juscelino Kubitschek. Aí tu clica, aparece ali. Quando ele casou, o nome da esposa, quantos filhos ele teve. Ele morreu bem novo, inclusive. E sabe, pessoal, é bem bacana de vocês entrarem e verem algumas coisas interessantes da capital do nosso país. Mas, como eu estava dizendo, ali é o Palácio do Planalto. E o Palácio da Alvorada é onde o presidente mora, é a casa dele. E o paisagista Lúcio Costa, junto com o Oscar Niemeyer, eles projetaram assim coisas lindíssimas para a cidade de Brasília. Então, eles resolveram que o Palácio da Alvorada ficaria para o lado onde nasce o sol. O lugar onde nasce o sol é a alvorada. Quando o sol nasce, não é alvorada? De manhã, né? A alvorada, amanhecer, né? É um horário importante do dia, amanhecer do dia. Então, o palácio onde o presidente mora chama-se Palácio da Alvorada e fica para o lado onde nasce o sol. Ana, você queria colaborar? Depois, Lourenço. Como eu estava com curiosidade do presidente do Brasil de antes, Juscelino Kubitschek, daí eu fui pesquisar no Google e vi qual era o nome da esposa dele, era a Sara Kubitschek. Sara, sim, a Sara. E sabe, pessoal, a dona Sara, ela fez tantas coisas boas que, inclusive, ela ajudou muitas pessoas, inclusive pessoas que tinham problemas físicos. E ela fez de tudo para ajudar essas pessoas e criou um hospital. Eu não fui nesse hospital. E ela criou um hospital que até hoje é muito conhecido, o Hospital Sara Kubitschek. Já ouviram falar nesse hospital? Esse hospital tem pessoas de todo o Brasil que vão lá. Nós tínhamos um aluno ali na escola e ele é cadeirante e ele ia seguidamente, ele ia para Brasília, lá no Hospital Sara Kubitschek, para tratar o problema dele. Então, esse hospital é referência, pessoal, é conhecido no mundo inteiro e no Brasil todas as pessoas vão. Eu acredito que, não sei exatamente certo, mas eu acredito que algumas pessoas do mundo também venham se tratar ali. No Brasil, ele é referência e muitas pessoas, muitos brasileiros vão até lá para serem tratados. Quem está com a mão erguida? Ok, Lourenço. Quer falar, Lourenço? Sim, prof, ali na leitura aqui que eu vi, ali ela foi construída em bronze pelo artista Bruno Jorge. Isso tem os detalhes, né? Importantes. Ela foi construída, então, esculpida em bronze, exatamente. Bruno Jorge, né? E também tem algumas curiosidades. Ela mede 8 metros de altura e homenageia os candangos, como a prof já falou, né? Gente... Metros de altura é maior que um adulto. Bem maior. É da altura de um prédio, né, pessoal? De altura de um prédio bem alto. Afinal, 8 metros é bem alto. Oi. Mas se fosse antigamente, eu ouvi falar que antigamente as pessoas cresciam e viviam mais que agora, por causa que tinha Jesus para curá-las.
Exatamente. É que assim, a humanidade, ela também foi, com o passar do tempo, ela foi se degenerando, assim, tipo, ela foi adquirindo mais doenças, devido à alimentação, devido a um monte de fatores. E fez com que as pessoas, que o ser humano, né, se tornassem um pouco menores, e até a estatura influenciou, e também as pessoas viverem menos tempo, né? Ok, gente, mas hoje a gente até que vive mais do que pessoas que viveram em algumas, alguns séculos atrás, porque hoje nós temos vacinas, nós temos medicações, o antibiótico, por exemplo, que cura as doenças e faz com que a gente tenha mais saúde, não morra cedo, né? Antigamente, no século XIX, vários séculos aí passados, gente, as pessoas não tinham remédio, não tinham vacinas e elas viviam muito pouco. Pessoas eram consideradas idosas quando tinham 30, 40 anos, imagine. Pode falar, Emanuel, depois o Lourenço. Prof, eu já vi de muito tempo atrás, tipo na época de Deus, não sei, Jesus, era sorte tu ter 26 anos. Olha só, viu? Lá na época de Jesus, Emanuel, lá na época antes ali, na época do Velho Testamento, as pessoas viviam muito. Nós temos relato de pessoas que viveram. Matusalém, é um nome diferente, né? Mas o nome dele era Matusalém. Ele viveu 900 e alguma coisa. Olha como as pessoas tinham muito mais saúde e mais vida longa. Fala, Loriana. Prof, aqui agora inventaram as vacinas, os remédios, mas o melhor remédio mesmo era antigamente, que era o Jesus. Jesus, ele podia curar tudo, não tinha data de validade. É isso. Prof, Arthur, Prof, fala, filho. tinha uma pessoa que o nome dela é Enoque, ela viveu mais de 300 anos. Também, exatamente. Pessoal, olha só. Prof, Lourenço, fala. outra coisa que eu queria falar é, antigamente, que a senhora disse, esse homem viveu 900 anos, mas agora o máximo que tinha eu acho que o máximo a pessoa vive até